Bom dia, crianças! Hoje é terça-feira, 1º de setembro de 2020 e iremos trabalhar no livro de matemática dando continuidade, só que dessa vez a gente vai para a unidade 3 trabalhando com regiões planas. Regiões planas e seus contornos, né? É uma atividadezinha simples, vocês vão prestar atenção na unidade de abertura. Tem umas perguntinhas que eu vou fazer para vocês, né? O que você vê nesta cena? Você já brincou de empinar? Em que local? Em que as pipas desta cena são diferentes entre si, né? Então, a imagem de abertura, vocês vão prestar atenção. Tem esses questionamentos, não é para responder, é só oral. E em seguida, a gente vai para a página 68 e 69. Nessas páginas, a gente vai responder. Quando eu falo em regiões planas, estou falando de regiões com duas dimensões, né? Os sólidos a gente trabalhou que são 3 dimensões: altura, largura e profundidade. As regiões planas nós vamos trabalhar só com 2 dimensões: a altura e a largura. Vou mostrar para vocês aqui essa folha de papel, né? Aqui nós só temos largura e altura, né? Então é uma região plana. Por que ela é plana? Porque você botar em cima de uma coisa, ela vai ficar, né? Se firmar ali. Então, regiões planas só tem largura e altura, né? Ou seja, comprimento. Eu vou fazer a leitura junto com vocês da página 68. Vocês vão acompanhar junto comigo. São mais questões orais, mas vocês podem responder a letra A, B e C. Então, acompanhe a leitura junto. Para iniciar, veja quantas pipas no ar. As pipas são objetos cujos desenhos nos dão ideia de figuras geométricas conhecidas como regiões planas. Nesta unidade, vamos estudar algumas regiões planas e os contornos delas. Analise a cena das páginas de abertura desta unidade. Converse com os colegas e responda as questões a seguir. As questões é mais oral, então vamos lá. Tem as falas, né, de algumas crianças, né, nos balãozinhos. Vamos acompanhar a leitura junto comigo para vocês dizerem. Cada pipa dá ideia de um sólido geométrico ou de região plana. A pipa da unidade de abertura, né? O que ela dá a ideia? De um sólido, ela tem altura, largura e profundidade, ou de uma região plana, só de largura e comprimento. Qual é a cor da pipa que tem forma triangular e que forma tem a pipa verde? Todas as pipas têm a mesma forma? Qual é a cor da pipa que, ao contornarmos o desenho dela, obtemos a figura ao lado? Converse sobre mais estas questões. Aí vem a letra A. Um dado nos dá a ideia de um sólido geométrico ou de uma região plana. O dado, né, que tem ao lado. Letra B. E cada uma das faces de um dado. Letra C. Quais os objetos das fotos abaixo você acha que dão ideia de uma região plana? Como diz aqui, o dado, as faces, eles dão ideia de regiões planas, né? Mas o dado em si, ele é um sólido geométrico. Qual é que dá ideia de região plana? Só as faces, né? Só o lado que ele fica firme ao colocar em cima de uma superfície, por exemplo, em cima de uma mesa, né? Se você for contornar o dado, ali vai ficar a região plana de o dado. Do mesmo jeito de um retângulo, né? De qualquer um objeto retangular ou um objeto quadrado. Vai dar a ideia das faces de uma região plana. Aí vamos para a letra D. Vocês vão observar as imagens e vão continuar respondendo. Uma lata de leite em pó lembra qual sólido geométrico? Lembra que eu falei, né? A lata de leite, o cesto de banheiro, e vários outros objetos que temos na nossa casa, né? Que dão ideia de cilindro. Neste sólido geométrico, letra E, neste sólido geométrico existe alguma parte que dá a ideia de região plana? Que forma essa parte tem, né? Então, o cilindro, ele tem forma, tanto em cima como embaixo, forma circular.
Se a gente for fazer o contorno do cilindro, vai ficar um círculo, né? Por quê? Porque dá a ideia de uma região circular. Aí na página 69, regiões planas. Veja a foto de objetos que dão ideia de região plana. Aí tem uma placa de trânsito, né? O CD e cédula, né? Essa cédula é como se fosse essa folhinha que eu mostrei, né? Ela tem a largura e tem o comprimento. O CD ele dá a ideia de uma região circular, né? E a placa de trânsito ele dá a ideia de um sólido geométrico, que é o cubo. Mas ele aqui só tem a largura e o comprimento. Aí vem a atividade para responder. Assinale os quadrinhos dos objetos que dão ideia de região plana. Aí vem vários objetos, né? Folha de papel sulfite, né? Que é essa folha que eu mostrei, ela dá a ideia de quê? De um sólido ou de uma região plana. Uma garrafa de refrigerante ou de qualquer outro tipo de garrafa, né? D'água. Ela dá a ideia de quê? De um sólido ou de uma região plana. A garrafa, lembrando que ela tem altura, né? E ela tem a profundidade e a largura. O tijolo ele dá a ideia de quê? O chão da sala, parede da sala e tampo da mesa. E o ovo ele dá a ideia de qual sólido? Lembre que o tampo da mesa, que é a parte de cima da mesa, ela é uma superfície toda plana, né? A parede de nossa casa, por exemplo, a parede, ela é uma região o quê? Ela é toda, né, toda lisinha, toda igualzinha. Aí tem explorar e descobrir. Com a ajuda de um adulto, recorte as regiões planas da página 221 do meu bloquinho. Observe-as o que elas têm de diferente. Há algo parecido entre algumas formas? Cole e converse com os colegas sobre o que você observou. Então, nessa parte aqui, vocês só vão fazer, recortar e colar algumas regiões planas lá do meu bloquinho, na página 221. Regiões planas, né? E as pipas são exemplos de regiões planas. Elas têm a largura, né, e o comprimento. Ou seja, elas são planas por quê? Porque elas podem fixar em cima de qualquer um objeto. Por exemplo, você colocar em cima de uma mesa, em cima de uma coisa, ela vai ficar plana. Ela vai ficar, como se diz assim, ela toda retinha. Vamos ver outros exemplos de regiões planas. Aqui, olha. Essas moeda é um exemplo de uma região plana. Essa tampa aqui de um esgoto. De qual região plana essa daqui é? Né? A da esfera é um exemplo de uma região plana. O CD é um exemplo de região plana circular. Vamos ver agora outras regiões planas. Aqui, olha, a cédula, né? Ela é um exemplo de região plana de um retângulo. A placa de trânsito também é uma região plana. A folha de papel, como vocês estão vendo aí, tem a largura e o comprimento. Do mesmo jeito, a cédula, aliás, ela tem a largura e o comprimento. Já a região plana do cubo, né? Observe. Como é que é? Vocês já desmancharam lá, aliás, já montaram o cubo, o retângulo. Você vê, observando que isso aqui é a região plana de um cubo. O que pode ser também mais a região plana de um quadrado, né? Essa placazinha de trânsito. Também é um exemplo de região plana. Entre outros, né? Que vocês vão ver no decorrer da unidade, vocês vão ver outros exemplos de regiões planas.